Olá, boa noite. Estamos aqui já dando início à nossa meditação nessa noite. Já quero desejar que Deus em Cristo abençoe a cada um que me ouve, a cada um que tem orado, que tem buscado a palavra, que tem buscado ouvir a palavra do Senhor. Nessa noite eu vou deixar uma palavra da parte de Deus para o teu coração. Alguns conselhos que Salomão, o sábio rei Salomão, nos deixou em seus livros. Todos nós sabemos que Salomão escreveu os Provérbios, livros de Eclesiastes e também Cantares. São livros poéticos, são livros de sabedoria. E dentro do livro de Eclesiastes, ele deixou Eclesiastes 11, quase o penúltimo livro, termina no capítulo 12. E hoje vamos meditar no versículo 11. Vamos meditar no capítulo 11, no versículo 1. Isso mesmo. Versículo 1 do capítulo 11 do livro de Eclesiastes. Eu vou repetir, se você quiser acompanhar aí na sua Bíblia. Versículo 1 do capítulo 11 de Eclesiastes. Eclesiastes, capítulo 11. Diz assim a santa e soberana e poderosa sabe a palavra do Senhor. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Reparte com 7 e ainda com 8, porque não sabes que mal haverá sobre a terra. Estando as nuvens cheias, derramam a chuva sobre a terra, e caindo a árvore para o sul ou para o norte, no lugar em que a árvore cair, ali ficará. E eu quero meditar mais precisamente no versículo 1, onde Deus diz: lança teu pão sobre as muitas águas, ou sobre as águas, porque depois de muitos dias, eu disse muitos dias, o acharás. E aí Deus diz: olha, reparte com 7 e ainda com 8, porque não sabes o mal que haverá sobre a terra. Amém? Nessa noite, Deus já começou a falar aos nossos corações. Mas o que será que Salomão estava deixando para nós aqui de meditação, de exemplo para os nossos corações? O que Salomão quis dizer? Quis dizer com lança o teu pão sobre as águas. Você já parou para analisar esse versículo? Queridos, nesse pequeno versículo, Deus falou grandiosamente ao meu coração. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Quando o rei Salomão ele estava falando aqui em Eclesiastes 11, versículo 1, ele quis dizer que devemos praticar a generosidade e o investimento com coragem, sem murmuração, sem medo, sem esperar um retorno, sem esperar nada de volta, sem esperar um retorno imediato. A frase é uma metáfora que engloba 3 lições principais. E eu quero falar nessa noite dessas 3 lições principais, as quais Salomão deixou no capítulo 11, no versículo 1 de Eclesiastes. A primeira lição que eu aprendo aqui nesse capítulo 11, versículo 1, é a generosidade e a caridade. O pão, queridos e queridas, simboliza seus recursos, os seus recursos. O pão simboliza o tempo ou a bondade, o seu tempo ou a sua bondade, o tempo que você gasta, a bondade que você dispõe para com os outros. Então, jogá-lo nas águas é fazer o bem sem esperar a recompensa daquela pessoa específica. Ou seja, jogá-lo nas águas simboliza quando você faz algo para alguém, plantou na vida de alguém, mas não plantou por usúria, não plantou esperando de volta ou de volta imediatamente. Não, você plantou com generosidade, você plantou com amor. E quando você planta com generosidade e com amor, é certo de que o retorno virá.
Então a Bíblia diz que Salomão expressou, né? E ao seu tempo o acharás. A frase é uma metáfora, queridos, que engloba essas três lições que eu acabei de dizer. Primeira, generosidade e caridade, sabendo que a vida recompensará as suas boas ações através do Espírito de Deus. A Bíblia tem um versículo que fala sobre plantação. Perdão. Então, quando Deus ele se refere à plantação, ele sempre diz o que o homem plantar, isso também ele colherá. Então, se você lança seu pão sobre as águas, sem esperar nada em troca, certamente que depois de muitos dias, queridos, lá na frente, quando você estiver precisando, esse pão voltará em retorno de bênção, em retorno de aderir à sua necessidade. Entende? Quando Deus ele fala ao seu tempo acharás, significa que quando você faz o bem, quando você planta o bem, certamente, queridos, no dia em que você precisar de algo ou de alguém, Deus vai lembrar da sua plantação e vai te dar o retorno naquilo que você está necessitando. Então é isso. Não é esperar a recompensa daquela pessoa ou de determinada coisa, sabendo que a vida recompensará suas boas ações. Espere do Senhor. A outra coisa, o outro ponto aqui, nesse versículo 11, ou melhor, nesse capítulo 11, versículo 1, é o investimento a longo prazo. Então, esse versículo, ele simboliza generosidade, caridade, mas também investimento a longo prazo. Por isso que ele disse, lance teu pão sobre as águas. Generosidade e caridade. Porque depois de muitos dias o acharás. Investimento a longo prazo. Você está investindo hoje aqui o seu pão. Está lançando o seu pão, a sua semente hoje. Mas a longo prazo será o seu investimento. No contexto do comércio antigo, navios mercantes viajavam pelos mares com mercadorias e demoravam a trazer lucros. Significa ter paciência para arriscar, investir em projetos cujos frutos só virão depois de muitos dias. Então aqui, queridos, se refere à generosidade, mas também não só isso. Invista a longo prazo no seu propósito, no seu projeto diante de Deus. Então Deus ele pega essa comparação, né? Antigamente, no contexto antigo, era isso. Os navios viajavam, né? Os navios mercantes, levando mercadorias e levavam muito tempo pelos mares com essas mercadorias até chegar o retorno, né? Vamos dizer, o lucro. Demorava a trazer esses lucros. Eles vendiam e aí a mercadoria ia para determinado local e depois voltava o lucro, né? Demorava, mas chegava. Com Deus é assim, parece que está demorando, mas se você tem plantado, investido na vida de pessoas, investido seu tempo, investido seu dinheiro, investido algo especial na vida de alguém, né? Investido a sua generosidade, o seu amor, o seu tempo, o seu dinheiro, não importa, queridos. Muitas das vezes pensamos que estamos jogando fora, né? Quem sabe por isso que Salomão falou, né? Lance teu pão sobre as águas. Muita gente pensa, eu investi meu tempo naquele lugar, naquela pessoa e deu em nada. Nunca é nada para Deus. Você está investindo seu tempo com pessoas, com almas, na obra do Senhor, saiba que o Senhor te recompensará. Não vai te lançar fora de mãos vazias de jeito algum. Pode até parecer que está demorando, mas quando a sua recompensa chegar, vai ser uma boa medida, recalcada e sacudida, porque é assim que Deus faz. Seja no material, seja no financeiro, seja no seu espiritual, sabe? Tudo que você tem lançado, você vai receber em dobro de saúde, em dobro de prosperidade, em dobro nas suas finanças, em dobro de felicidade, de paz, porque é assim que Deus recompensa os seus. Então, queridos, investimento a longo prazo. Quando você está lançando o seu pão nas águas, investindo na obra do Senhor e em pessoas,
e nos necessitados e nos oprimidos. Também, queridos, vemos aqui que uma das coisas que Eclesiastes capítulo 11:1 fala é sobre ação sem garantias visíveis. Você vai ser generoso e caridoso, vai investir a longo prazo, quando Salomão te aconselha, e também Salomão te diz que vai ser uma ação sem garantias visíveis. Você está lançando o seu pão. Imagine, pegue um pão e lance sobre as águas. Você sabe onde esse pão vai parar? Já faça a experiência, pegue um pão e lance sobre as águas. A água vai levar, a água corrente. Se você lançar no rio, a correnteza vai levar. Se você lançar um pão no mar, as ondas vão levar. Enfim, se você lançar um pão nas águas, certamente você não vai ver mais esse pão, né? Então, por isso que fala de ação sem garantias visíveis. Você vai lançar o pão, ou seja, você vai doar seu tempo, você vai doar seu amor, você vai doar sua caridade, você vai doar algo para alguém, vai fazer um favor para alguém, vai matar a fome de alguém, vai ter para dar emprestar a alguém, não sei o que, um bem material ou em dinheiro, seja lá o que for, queridos. Mas tenha certeza, você pode até estar olhando e dizendo, não tenho garantia nenhuma, vou estar fazendo essa ação aqui por generosidade, por caridade, eu vou estar fazendo essa ação aqui, estou investindo, mas nem estou esperando nada de volta. Estou fazendo essa ação aqui hoje, mas não estou vendo como eu vou obter isso de volta. Mas o Senhor te diz nessa noite, não se preocupe, só lance o seu pão sobre as águas ou sobre as muitas águas, porque depois de muitos dias, tu que me ouve nessa noite, tu que me ouves, o acharás. Mas não vai achar o mesmo pão não, porque quando Deus ele volta, ele te dá o retorno, ele não vai te dar a mesma coisa que você lançou. Certamente virá muito mais, porque nosso Deus é um Deus que multiplica, que triplica. Nosso Deus é um Deus generoso, grandioso. Tudo de Deus é em abundância. Não é pouco. Entende, queridos? Não tenha medo de fazer o bem. Tenha medo de fazer o mal. Não tenha medo de repartir. Como diz aqui no versículo 2, reparte com 7 e ainda até com 8. Ah, mas se eu repartir muito, se eu vou dar alguns exemplos. Se eu repartir meu pão, eu só tenho esse, né? Ah, eu só tenho aqui só esse alimento. Se eu repartir, vai me fazer falta? Não vai. Sabe por quê? Porque quando tu reparte com 7 até com 8, tu não sabes o que vai acontecer, qual mal haverá sobre a terra. Mas aí Deus vai lembrar, no dia que chegar o mal sobre a terra, se vier fome, se vier peste, se vier a seca, seja lá o que vier, Deus vai lembrar que um dia você foi generoso, caridoso. Deus vai lembrar que você investiu a longo prazo, nem se importando se ia ter de volta ou quando iria ter de volta. Deus vai lembrar da sua ação sem garantia visível. Que você, depositou seu pão, você dividiu, você deu o que você tinha, não esperando nada de volta, mesmo sem ver. Porque a fé é assim. A fé não é esperar no que vemos, e sim no que não vemos. Não é por vista. Não é por vista. É por fé. Trabalhar com Deus não é por vista, é por fé. Entende, querido? Não é no que está vendo. Fé não é o que você está vendo. Então, Eclesiastes, Salomão disse, eu lancei meu pão sobre as muitas águas, mas ele não estava vendo onde este pão ia dar, aonde iria parar, em que mãos iria cair, aonde esse pão ia chegar. Talvez você tenha feito muitas obras, muitas coisas boas e não tem visto o resultado, mas não se preocupe não, porque ao seu tempo, Deus vai colocar nas suas mãos tudo que você fez de bom, tudo que você plantou, tudo que você dividiu, seja no mundo espiritual, quando você deu uma palavra de consolo, quando você ajudou alguém, sabe, queridos, quando você consolou, quando você deu uma palavra de conforto, sabe, quando você orou por alguém, Deus não vai esquecer nunca do que você tem feito. E no mundo material, quando você vestiu alguém, alimentou alguém, ajudou alguém a estudar, ajudou, sabe, queridos, no seu automóvel, você
você carregou, você deu caronas, você fez muitas coisas. Ah, foi em vão, gastei meu carro, minha gasolina. Você não gastou não, porque Deus ele está vendo o que você tem feito. E ele vai te dar em retorno. Se você não for usurável, mesquinho, não seja mesquinho com as coisas. Porque tudo que Deus te dá, ele quer que você reparta. Porque a conta de Deus é diferente. Quando eu reparto com o próximo e quando eu faço algo para o próximo, tudo volta em dobro para mim. E quando eu retenho, lembra da parábola? Aquele que ganhou uma moeda ele guardou, se eu não me engano. E aí, queridos, os outros prosperaram porque fez render. E ele não, ele guardou, né? Ele foi mesquinho, guardou. E o que aconteceu com ele? Deus o reprovou. Assim somos nós. Pode lançar teu pão sobre as muitas águas tranquilamente. Não tenha medo, não retenha aquilo que Deus te dá, porque tudo que Deus te dá é realmente para você repartir com 7 e até com 8. Não tenha medo de repartir. Você não vai ficar em falta. Porque Davi, ele disse, nunca vi um justo desamparado nem a sua descendência mendigar o pão. Mas Davi era generoso, Davi dividia, Davi foi um bom rei. Então, quando nós também somos, tudo vem para nossas mãos facilmente. Mas quando nós queremos reter, quando murmuramos, se você faz alguma coisa mostrando com a outra mão que fez, para Deus não adianta de nada. Se você fizer uma ação para alguém, sabe, querido? Se você empresta, se você fez uma doação e você murmurar porque fez, e você falar que fez, para Deus não adianta de nada. Faça com a mão e não mostre com a outra. Lembra de Mateus capítulo 6? Não mostre. Deus está falando nessa noite. Quer prosperar? Isso é um princípio. Lança teu pão sobre as muitas águas. Seja generoso com as pessoas. E você vai ver Deus também prosperar seus caminhos, prosperar lá no teu trabalho, prosperar tuas finanças, prosperar na tua casa, prosperar onde você colocar a planta dos seus pés. Agora, quando a gente retém só pra gente, ah, não, é meu, é só eu, é meu esposo, é meu filho, é minha casa. E os outros? A gente tem que lembrar que Deus, ele quer que a gente reparta. Não é só para nós. Ah, eu estou bem, eu estou comendo, estou bebendo, estou vestindo, os outros que se dane. Não é assim. Deus, ele não opera. As coisas não prosperam quando a gente pensa assim, porque isso é um pensamento mesquinho. E nessa noite Deus está te falando, lance teu pão sobre as muitas águas. Quem sabe você está aí com sua vida emperrada, suas finanças emperradas, sua vida financeira emperrada, e Deus está te convidando a repartir, reparta. Não tenha medo, solte, abra a sua mão, reparta com 7 até com 8. Não só, porque tem pessoas que ela acha que repartir é só com a família. Não, mas eu fiz. Sim, não, mas não é só a sua família. Sabe, queridos, Deus manda a gente vestir os nus que estão lá na rua precisando. Aqueles que não têm um sapato, que não têm uma roupa, aquele que não tem um alimento. Deus está mandando a gente correr atrás desses. Não é de quem já tem, é de quem não tem. E nessa noite ele está chamando tua atenção. Reparte para você ver o que Deus vai fazer na sua vida. Reparta com 7, com 8. Não se esqueça de ser generoso, caridoso. Invista o seu pão, não importa. E também, queridos, não fique olhando a quem você deu, o que você fez e falando para um, falando para outro. Não, ninguém precisa saber o que eu faço, a doação que eu fiz. Ninguém precisa saber o que você doa. Ninguém precisa. Não é para se exaltar. É para ajudar aos famintos, sedentos, órfãos, viúvas, os que Deus já destinou que deveríamos ajudar, né? E, queridos, essa ação é sem garantia. Já sabemos que tudo na obra do Senhor é sem garantias. Quando você dá uma palavra para alguém, talvez um dia você vai precisar que alguém também te dê uma palavra de consolo e você não vai achar. É sem garantia. A gente faz por amor à obra. Mas muitas das vezes não vamos achar quem ore por nós, quem também nos dê uma palavra que todos nós precisamos. Mas, queridos, não vamos fazer as coisas de Deus olhando por esse lado, porque senão você desanima. Olhe segundo a luz da palavra, do que Deus fala. Ainda que o homem que você ajudou, que você foi generoso, caridoso, que você investiu seu tempo, que você investiu suas finanças, não te retribuiu, não te ajudou, não se importe, porque Deus, ele vê todas as coisas. E o teu Pai que está no céu te recompensará. Amém? Que Deus em Cristo nos abençoe. Palavra maravilhosa, né? Deus tem falado muito conosco. Então, queridos, esse é um princípio
para a prosperidade. E futuramente, quem sabe na semana que vem, vamos começar um estudo sobre prosperidade. Muitas pessoas elas não entendem qual é o princípio da prosperidade, mas a Bíblia ensina o princípio da prosperidade. A Bíblia ensina os princípios que devemos cumprir para prosperarmos. Deus, querido, Ele nos ensina. Tudo aqui na terra vem dele. Então, precisamos estar dentro dos princípios de Deus para prosperarmos. Precisamos estar dentro dos princípios de Deus para termos felicidade, paz. Precisamos estar dentro dos princípios de Deus para que Ele venha se derramar sobre nós cada dia mais e mais e mais e mais. Entende, queridos? Mas quando quebramos princípios, e nós, seres humanos, somos especialistas em quebrar princípios, somos falhos, todos nós, queridos. Deus, quando Ele fala, Ele não está falando só com você, Ele fala comigo também. Então, somos especialistas, mas uma coisa é certa, aquele que ouve a palavra, Deus vai dando entendimento para ele se achegar ao caminho, se posicionar na presença de Deus, e a vitória vem, e a vitória chega em todos os âmbitos da tua vida, tá vendo? Tá bom? Então vamos lá, vamos orar ao Senhor. Deus poderoso, graça te damos nessa noite, Senhor, porque Tu és bom, a Tua misericórdia dura para sempre. Cada dia o Senhor traz uma palavra de ensinamento para nós, e hoje o Senhor está nos ensinando a sermos generosos, a estar dentro do Teu princípio de generosidade, de doar sem olhar, de doar sem esperar nada de volta, porque o nosso recompensador é o Senhor, tanto no espiritual quanto no material. O Senhor nos ensina a lançarmos os nossos pães sobre as águas, sem medo, sem reserva, confiando somente na Tua palavra, porque quando temos medo, quando temos ansiedade, estamos declarando que o Senhor é falho e que não vai conseguir suprir. Mas quando abrimos as nossas mãos e confiamos que deveremos ser generosos, como a Tua palavra manda, lançarmos os pães sobre as águas, porque no tempo certo acharemos, é certo que acharemos, porque Tu não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E através da nossa generosidade é que Tu traz também o pão nosso de cada dia, através da nossa generosidade é que Tu tens multiplicado os nossos bens, seja no espiritual, seja no material. Queremos Te pedir, Senhor, que o Teu poder, a Tua graça esteja sobre nós, opera maravilhas, faz milagres acontecerem em nossas vidas, na nossa saúde, no nosso espiritual, no sentimental, no financeiro. Visita o Teu povo nessa noite, com Teu Espírito Santo, repreende toda ação do mal, em todas as áreas, em todos os âmbitos das nossas vidas, seja no espiritual, seja no material. Visita a casa do Teu povo que me ouve, com saúde, milagre e bênção, com força, com revestimento espiritual. Se eles estiverem precisando de salvação em suas casas, que a salvação chegue hoje em cada lar que me ouve, através do poderoso nome e sangue de Jesus. Se eles estiverem precisando de saúde, que a saúde chegue hoje através do poderoso nome e sangue de Jesus. Se eles precisam de uma bênção, seja no espiritual ou no material, que chegue na casa deles, na vida deles, dos familiares deles, através do poderoso nome e sangue de Jesus. Nos reveste, Senhor, contra todo dardo inflamado, toda retaliação do mal. Nos dê uma boa noite de sono e que o sangue de esteja sobre cada área da nossa vida, nas nossas casas, no nosso pensar, no nosso falar, no nosso agir. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fica conosco, consola e conforta os nossos corações, Espírito Santo. É o que te pedimos e já te agradecemos. Amém. Graças a Deus. Queridos, amanhã voltaremos com mais uma palavra. Deixa Deus falar aos nossos corações. Ficamos na dispensação do Espírito. E aquilo que Ele colocar em nossos corações, certamente falaremos, como sempre, em nome de Jesus. And rest in the peace of you.